de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Oi, minha gente, muito boa noite para todo mundo. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui nessa noite, compartilhando com vocês outras reflexões minhas, mas sempre com o amparo da espiritualidade que nos circunda, que nos acompanha, que acompanha os trabalhos da casa, que está sempre nos amparando. Nós nunca estamos sós. Por mais que muitas vezes essa seja a sensação que a gente tem, que a matéria nos causa, a espiritualidade está sempre ao nosso lado. E a gente vai falar muito sobre isso essa noite, porque essa mesma espiritualidade, seja ela no plano dos espíritos, no plano que não é material, e seja aquela espiritualidade que está aqui conosco encarnada no plano físico, eles vão muito além, tanto com relação às relações, quanto com relação à interferência, à influência que eles nos causam diretamente. Isso vai muito além do que simplesmente esse contato. Nós temos uma interação que transcende a matéria, que transcende as nossas memórias. Então a gente vai ver que essa relação é profunda. Nós realmente não estamos desamparados, nós estamos cercados por todos esses amigos que nos acompanham, que nos dão força e nos sustentam. Então, nas reflexões da noite de hoje, nós vamos falar sobre esse item, que é o parentesco e a filiação, o item 7, que está inserido nesse capítulo 6, da pluralidade das existências. E a gente vai ver que o Kardec teve um cuidado muito especial de inserir esse tema nesse ponto, exatamente nessa temática de pluralidade das existências, porque o parentesco e a filiação está extremamente relacionado com esse pretérito que nós temos, o pretérito do nosso ser imortal, da nossa alma, nós enquanto espíritos em essência, e o quanto essas existências, muitas, variadas, vão formando relações, e o quanto que essas relações vão nos unindo, vão nos transformando e nos direcionando para uma coisa muito maior. E aí a gente começa propondo a reflexão de que nós, enquanto seres espirituais, somos criados pelo Pai de maneira bem simples, bem ignorante. Ignorante no sentido, não entendam da forma pejorativa, mas no sentido de não termos conhecimento sobre nada. Esse conhecimento precisa ser adquirido passo a passo, numa escala que tende ao infinito, que não tem pressa, que não tem tempo, não está vinculada ao tempo. Ela está vinculada à vontade. E a gente vai adquirindo, etapa por etapa, o conhecimento que, como nos disse o Mestre, nos liberta, nos encaminha para o Pai, para a felicidade. Então, nesse trajeto em que nós fomos criados todos iguais, da mesma maneira e com o mesmo propósito pelo Pai, com o mesmo amor infinito que Deus nos sustenta, todos nós precisamos percorrer esse trajeto que muitas vezes, principalmente no início, é áspero. E nesse início, a maneira como o espírito vai se depurando, vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento, é na matéria, é no mundo físico. Ele precisa reencarnar diversas vezes para que em cada etapa ele consiga aprender coisas novas, coisas úteis. É uma tentativa e erro constante. E a gente vai evoluindo, muitas vezes sem perceber, porque é de maneira tão lenta, tão discreta, que a gente às vezes tem a sensação de que não só não está evoluindo nada, está estacionado, ou que está retrogredindo. Quando, na verdade, a gente, estudando a doutrina espírita, entende que não é possível andar para trás. Eu, como uma otimista convicta, acredito que, na verdade, nem o estacionado é possível. A lei do progresso é a vontade do Pai. Então, por mais que a gente não perceba e não enxergue, nós estamos sempre progredindo alguma coisa. E a maneira
como Deus, na sua infinita justiça, bondade e sabedoria, formou esse processo para que nós possamos, na matéria, aprender, significa que a maneira como a gente chega ao mundo é a melhor maneira possível para que a gente tenha as experiências necessárias para o nosso aprendizado. E essa maneira é tão importante, e a gente vai falar bastante sobre ela hoje, que é a família, o núcleo familiar que nos acolhe, independente das suas limitações, independente dos problemas que eles carreguem consigo, a gente vai perceber que é tão importante que o nosso mestre, Jesus, o governador desse planeta, um espírito extremamente elevado, que já não possuía a necessidade de se materializar, de se encarnar, de se fazer homem, assim o fez para nos auxiliar, para guiar a humanidade, mas começando por onde? Pela família. Ele não precisava, ele podia ter descido do jeito que ele era, na grandeza dele, e convivido conosco, passado a sua mensagem, mas ele não quis mudar nenhuma lei. Ele não veio para alterar nada. E ele quis nos mostrar com esse exemplo de humildade que a família é extremamente essencial, porque ele se fez pequeno, ele se fez criança, ele conviveu com um pai, com uma mãe, que deu exemplo, que educou, e ele não se limitou a não se sujeitar a isso. Ele se sujeitou. E essa mensagem é para a gente refletir a importância da família, porque a gente sabe que em tempos conturbados como estamos vivendo, a família está muito turbulenta, ela está sofrendo um processo de se remodelar, de se recriar, e nessa enxurrada de informação que a gente tem hoje em dia, informações científicas, de estudos, de conhecimento, de pedagogia, tantas informações, a gente realmente fica perdido. Parece que não se tem um rumo certo a seguir. São, muitas vezes, informações até contraditórias. Como se estabelecer uma família hoje em dia? Como lidar com filhos, com seres que estão vindo justamente para modificar a humanidade, que vem para repensar valores, para repensar posturas que já estão tão enraizadas, tão engessadas no nosso cotidiano. Então, é difícil. Montar uma família na estrutura atual é complexo. E, principalmente, se nós enxergarmos sob a ótica espírita de que todos nós somos espíritos em processo, em caminhada evolutiva, como eu falei lá no início, criados da mesma maneira, simples, ignorante, embrutecido, muito mais voltado para a matéria, muito mais sujeito aos erros, nós vamos vendo que a tarefa fica ainda mais complexa. Porque se nós imaginarmos, eu não sei vocês, mas acredito que aqui a grande maioria, na sua infância, uma vez que a gente tem uma família baseada naquele contexto mais tradicional, uma família mais presente, é lógico que existem diversos outros tipos, outras exceções, enfim, mas naquele modelo de família tradicional em que os pais estão tentando estar presentes e educarem, na primeira infância, a gente tende, naquele nosso mundinho ainda muito simples, a enxergar os pais como seres altamente perfeitos, os heróis, são os nossos modelos. E aí a gente entra num momento seguinte, na adolescência, que é um período extremamente conturbado, porque a gente sabe que o nosso velho homem, aquele que nos acompanha a tantas reencarnações, está tentando mostrar as garrinhas, surgir, reaparecer, e, ao mesmo tempo, a gente entra em conflito direto com o nosso novo homem, que é aquele que está sendo educado por aquela família, aprendendo novos valores, novos conceitos. Então, a adolescência, esse período de conflito, ela é complicada. Nesse momento, a gente começa a questionar essa perfeição dos pais. A gente vai entendendo que eles são pessoas que possuem limites, que erram, que têm defeitos. E quando chega a vida adulta, a gente consegue enxergar isso com uma grandeza maior, mas aí a vida nos coloca, muitas vezes, na situação oposta. A gente acaba se tornando o pai ou a mãe. E aí, nesse momento, a gente é desafiado a vivenciar tudo aquilo que muitas vezes a gente criticou, que não se propôs a entender, mas aí é obrigado a entender. E aí é que entra o desafio. Formar uma família, criar seres que nos são confiados pelo Pai,
com as nossas limitações, as nossas imperfeições. Então, a família é algo complexo, mas extremamente necessário. E a gente vai estar abordando aqui, sob a ótica espírita, uma visão muito mais ampla que a doutrina que os espíritos vieram nos trazer para esclarecer, para levantar esse véu da ignorância, da humanidade, nos propõe exatamente isso, um exercício de ampliar o nosso horizonte de visão. A família, que hoje nós vemos de maneira tão restrita, tão limitada no mundo material pela consanguinidade, pela hereditariedade, pela genética, nós vamos vendo que o Espiritismo desconstrói um pouco isso para ampliar, para nos mostrar que os laços espirituais influenciam muito mais, são muito mais diretos nesse processo e muito mais importantes. E que nós, nesse processo de caminhada, estamos sendo treinados, aprendendo a lidar com uma família muito maior. Então, na questão 203, que é a primeira que a gente vai estar abordando no estudo de hoje, Kardec questiona: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal a que uma nova alma vem juntar depois da vida moral? Então, ele está questionando se a gente dá alguma coisa nossa para aquele ser que a gente está recebendo como filho, ou se é simplesmente um processo físico. E os espíritos nos respondem: somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, a gente vai vendo que não existe a limitação do nosso núcleo familiar, o que nos dá muito mais responsabilidade nesse processo, porque o Espiritismo vem justamente para mostrar que cada um de nós deve e precisa ser dono da sua própria vida, do seu próprio caminho, da sua trajetória. Nós não podemos usar como desculpa que aquilo que não deu certo para a minha vida, ou aquilo que me limita, foi culpa dos meus pais, da minha criação, do ambiente em que eu vivi. É claro que isso influencia, mas se nós formos capazes, se nós realmente desejarmos e corrermos atrás da mudança, a mudança vem. E existem infinitos exemplos no mundo que muitas vezes até nos constrangem, de pessoas que superaram barreiras absurdas, superaram dificuldades imensas no campo físico, material, espiritual, e venceram. Venceram não no sistema somente material, não só nesse âmbito de que conseguiram fortuna, conseguiram muitos bens, porque muitas vezes, e a gente está vendo aí no nosso sistema político, isso não mostra que um ser humano venceu. Pelo contrário, ele consegue destruir todo um país, ele consegue provocar muita dor e sofrimento a muitos irmãos, muitas vezes sendo bem-sucedido desse ponto de vista material. Então, quando a gente fala o venceu, não é no sentido puramente material, mas venceu dificuldades e se tornou alguém melhor, conquistou seus sonhos, seus objetivos, mesmo que tudo estivesse contra. Então, a gente não pode usar como desculpa e se tornar a vítima, porque isso é muito confortável, a gente estacionar e culpar alguém pelo nosso estado, por tudo aquilo que a gente deixou de fazer ou não conquistou, quando, na verdade, nós temos total capacidade de fazer a mudança na nossa vida, se essa realmente for a nossa vontade. E o Espiritismo vem para dar essa energia para a gente. Nós precisamos começar a acreditar e nos dar esse poder. Precisamos assumir o controle da nossa vida. Isso faz toda a diferença. Então, a gente sabe que, mesmo num núcleo familiar, que muitas vezes tem uma característica, tem uma similaridade, ainda assim pode surgir ali seres que vão mudar completamente a sua história, ou a história familiar, simplesmente pela força de vontade. E dando continuidade, na questão 204, ele pergunta: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? E os espíritos nos respondem que não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores,
Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então, estudando a doutrina, a gente começa a entender porque muitas vezes, no nosso núcleo familiar, a gente se sente um estranho. Ou existe aquele espírito que é completamente diferente dos demais. Toda família vai ter esse cenário. Porque nós vamos entendendo como as famílias físicas, sanguíneas, se agrupam totalmente voltadas de acordo com o espiritual, que é o que vai demandar as nossas necessidades e vai comandar como a nossa vida, enquanto encarnados, tem que se moldar. E aí a nossa família física se agrupa em torno dessas necessidades. E é muito interessante porque vai muito além dessa nossa visão restrita, do porquê que eu caí nessa família, porquê que eu não estou na família do vizinho, que é tão mais bonita, tão bem mais estruturada. E, ao mesmo tempo, a gente vai desconstruindo essa infantilidade de achar que a família do vizinho ou a família de quem quer que seja é muito melhor que a minha. Porque a gente ainda tem essa visão infantil de acreditar que existe aquela família do comercial de margarina, que não existe. Porque todos os seres humanos que estão aqui compartilhando dessa experiência de estar encarnado no nosso planeta, que ainda é um planeta de expiações e provas, onde existe a dor, o sofrimento como forma de aprendizado, que nos convida à mudança, nesse planeta, nós estamos aqui porque ainda somos compatíveis, ainda somos suscetíveis a erros e muito mais voltados às nossas tendências ruins do que às tendências boas, aquelas que aspiram coisas melhores, ideais mais elevados. Então, todos nós somos muito semelhantes. E os núcleos que a gente forma, sejam profissionais, sejam familiares, todos eles vão estar com essas características, com os nossos defeitos, as nossas limitações. Então, não tem como formar uma família perfeita, porque os indivíduos que a compõem não são perfeitos ainda. E aí, quando a gente tem essa ideia de que o do vizinho é melhor, aquela família é muito mais unida, muito mais feliz, tem uma afinidade muito maior, isso é infantilidade. Nós caímos exatamente onde precisamos estar, porque é com aquelas pessoas que precisamos nos reajustar, que as nossas necessidades se encontram, são possibilidades. E aí a gente vai enxergando a importância do núcleo familiar, nesse processo de nos impulsionar, nos auxiliar nesse processo de evolução, que é constante e precisa ser constante. A família tem um papel tão importante que existem inúmeros estudos, mundo afora, inclusive muitos no Brasil, mas eu vou citar um aqui específico, que é um estudo norte-americano da cidade de Massachusetts, da Universidade de Massachusetts, que conseguiu relacionar o quanto que indivíduos que aparentemente nenhuma relação tinham, porque eram de níveis sociais diferentes, eram de comportamentos diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes, mas que todos eles, de algum motivo, se sujeitaram ou tiveram contato e oportunidade de se enveredar pelo rumo dos vícios, das drogas, do alcoolismo, e, de alguma forma, eles não se enveredaram, mesmo tendo a oportunidade e o contato. E aí esse estudo consegue linkar o que eles tinham em comum. Por que eles, mesmo sendo expostos àquela realidade, não se deixaram levar, uma vez que esse cenário é tão comum hoje em dia? E a única coisa que tinha de comum entre esses jovens era que todos eles, na infância, no período da infância, e muitos se estendendo ao período da adolescência, tiveram contato com alguma escola religiosa por intermédio da família, com a presença da família. Então, aquela experiência, no momento em que os pais faltaram, ou porque não estavam presentes, porque já não estavam mais encarnados, porque não estavam naquele momento em contato com os filhos, no momento em que os pais se ausentam, a religião sustenta. Esse contato nosso íntimo, na vivência prática com Deus, nos sustenta e nos impede, muitas vezes, de desperdiçar a oportunidade bendita da encarnação, dessa experiência que nós temos. E que se a gente parar para pensar, essa encarnação
é a nossa melhor encarnação até o momento. Nós nunca progredimos tanto. Nós nunca tivemos tantas oportunidades e tantas ferramentas para atuar de maneira mais consciente, de maneira mais prática, de maneira mais fácil, uns com os outros, de podermos refletir mais sobre qualquer coisa, de aprender com mais facilidade, com mais instantaneidade. E a nossa bagagem, adquirida em todas as encarnações anteriores, nos dá condição para, nesse momento, estarmos aqui hoje, por exemplo, refletindo sobre questões não ligadas à matéria, mas questões espirituais. Isso denota que nós estamos buscando caminhos melhores, porque já entendemos que os caminhos anteriores nos levaram muitas vezes a dor e sofrimento. Porque a gente ainda é muito rebelde e tenta encontrar um caminho alternativo àquele que é o da diretriz divina, que o Cristo veio nos mostrar. Então, por isso, a nossa humanidade é muito sedenta da mensagem do Cristo, do contato com o Cristo. E quando esse contato se dá, principalmente na infância, onde nós estamos mais maleáveis, mais sujeitos a receber sugestões, a nos modificar, esse contato é muito benéfico e muitas vezes nos livra de males muito maiores, de quedas muito profundas, que vão comprometer esse processo reencarnatório, que a gente vai aprendendo que é tão complexo, tão bem estruturado, lá no plano espiritual, antes da gestação acontecer. Ele é detalhado nos mínimos detalhes. Sou estranho, né? Ele é detalhado, porque a gente precisa. A gente ainda está muito suscetível a erros e a mais influências. Então, tudo é muito bem cuidado, nós somos amparados, não estamos sozinhos, e o núcleo familiar tem essa função de dar sustentação e de nos encaminhar. E aí, por isso, muitas vezes, a nossa família é composta por seres extremamente diversos. Muitos a gente tem uma afinidade absurda, a gente realmente conhece a pessoa quase que no íntimo. Outros, por mais que a gente realmente conviva diariamente, não consegue ter afinidade. Quantos irmãos não se toleram? Quantos pais e filhos se rejeitam, muitas vezes desde o ventre? São fenômenos que o Espiritismo consegue explicar. Por outro lado, às vezes nós encontramos ao longo da jornada pessoas que nós nunca vimos antes, mas que, no entanto, são completamente familiares. São pessoas com quem nós temos uma sintonia muito grande, uma afinidade que não tem explicação. Realmente parece que a gente conhece há muito tempo, porque, de fato, conhece. E aí, no livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles nos traz que a constelação familiar, a família, é sempre constituída por espíritos afins. Percebam que ela coloca é sempre. Então, não tem exceção nesse caso. Nós somos formados no nosso núcleo familiar por espíritos afins. Ou seja, temos afinidades uns com os outros. Porém, essas afinidades são ou pelas realizações nobilitantes do amor, ou pelos graves compromissos perturbadores a que se vinculam em outras existências. Então, percebam que os nossos vínculos familiares ou são de afinidades que nos são caras, que nós temos profundo carinho, profundo respeito, profundo amor, ou muitas vezes são afinidades que nos trazem aquela sensação de repelir, de se afastar, de serem contraditórias, incompatíveis, nos trazem revolta. Nós não conseguimos nos entender, nos compreender, nos sintonizar. Então, ou é de uma forma ou é de outra. E tudo isso é explicado pelas nossas vidas anteriores. Então, vocês entendem agora por que esse item, parentesco e filiação, está inserido por Kardec naquele capítulo que fala sobre pluralidade das existências? Porque na nossa família física, a estrutura é formada, é oriunda, de acordo com as nossas relações anteriores, das vidas passadas, das nossas reencarnações anteriores, e dos vínculos que a gente criou com aqueles que cruzaram os nossos caminhos.
E o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, completa esse pensamento da Joana, detalhando um pouco mais. Temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido. Mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Então, olhem a oportunidade da reencarnação e da reencarnação se iniciar no núcleo familiar. Nesse núcleo, a gente vai ter, ao mesmo tempo, espíritos que nos sustentam porque são extremamente queridos, são espíritos que pensam como a gente, que têm uma afinidade muito grande, que são semelhantes. Então, quando a gente olha para a cara de uma família, a gente consegue definir mais ou menos algumas características, porque os seres que a compõem são, normalmente, muito semelhantes. Eles têm uma afinidade muito grande de comportamento, de psiquismo, mas também, inserido nessa família, vão ter aqueles seres que não nos são queridos, aqueles seres que muitas vezes nos foram confrontados em vidas anteriores. E aí a gente precisa pensar uma coisa importante. Nem sempre, quando a gente tem um desafeto, principalmente familiar, significa que numa vida anterior, ele me fez um mal. Porque a gente tende sempre a se vitimizar. Mas muitas das vezes, e essa imagem é difícil, é dura, mas muitas das vezes quem fez o mal pode ter sido eu. Quem provocou todo aquele emaranhado de situações complexas e deletérias, situações ruins, situações pesadas, que gerou toda essa incompatibilidade, raiva, sentimentos de vingança, de ciúme, muitas vezes fomos nós. Então, como a gente não sabe, e aí vem a misericórdia divina de nos permitir encarnarmos na matéria com o véu do esquecimento, a gente não consegue lembrar o que ficou para trás. A gente muitas vezes tem uma vaga intuição, porque essa intuição vai nos direcionando. A gente sabe que não tem uma afinidade, o porquê eu não sei. Até porque, se eu soubesse, provavelmente isso me travaria e eu não conseguiria me reconciliar com aquela pessoa. Então, o véu do esquecimento vem como bênção para que a gente consiga aproveitar essa oportunidade e superar, e nos reajustar, e mais ainda, aprender a amar aquela pessoa, a aprender a criar um vínculo de amor benéfico. O amor cobre uma multidão de pecados, nos disse Jesus. Então, a gente ainda não entende o poder que o amor tem de dissolver coisas que aparentemente não se dissolvem. É muito mais profundo, a gente precisa acreditar e precisa nos permitir. Doem o que há de melhor em vocês sempre, o tempo todo, independente se a situação é difícil, se a pessoa com que vocês estão lidando é difícil, porque esse é o momento de reajuste. E aí vem o Cristo e nos traz essa mensagem belíssima, que eu peço que vocês reflitam. A gente já conhece, mas vamos refletir um pouquinho sobre ela. Se estiveres fazendo tua oferta diante do altar e te lembrares de que um teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois, então, volta a fazê-la. Conserta-te sem demora com teu adversário enquanto estás posto a caminho com ele, para que não suceda que ele, o adversário, te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao ministro e seja mandados para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Então, o Cristo nos fala aqui de algo muito maior do que o momento da época. Porque a gente sabe que os judeus tinham a mania, e muitos povos ainda têm, de fazerem oferendas e ofertas para Deus no sentido de adquirir o perdão por aquilo que eles sabiam que faziam de errado. E quando a gente busca a Deus nessa tentativa de fazer uma oferenda, é porque a gente entende que precisa se relacionar com Ele. Precisa estabelecer essa conexão com o Pai. Mas como fazer essa conexão se o meu coração não está em paz?
se a minha consciência não está limpa? Chico nos fala que uma maneira muito simples da gente desencarnar tranquilo é simplesmente conseguir deitar todas as noites com a consciência tranquila. Simples assim. Então, é essa consciência tranquila que a gente tem que buscar. Mas como que eu vou buscar, muitas vezes fazendo sacrifícios como eles faziam de animais e até mesmo de pessoas? Isso não muda o meu íntimo. Não muda a minha ação, a minha atitude com relação ao erro. E aí Jesus nos fala que não existe o erro que nós não iremos resgatar. Nós vamos pagar até o último ceitil. Porém, nenhum erro é imperdoável. A partir do momento que você resgatou tudo aquilo que você desarmonizou, você está liberto da culpa. Está resgatado, você pode seguir em frente. Então, essa é a necessidade da gente aproveitar ao máximo, da maneira mais consciente e lúcida possível, essa encarnação. Porque nós temos oportunidade de já resgatar muitas coisas que nós fizemos no passado. Como eu não sei o que foi que eu fiz ou o que foi que o outro me fez, Jesus nos fala, se você tem alguma dificuldade com alguém, alguma coisa mal resolvida, resolve agora, no caminho com ele, na encarnação que você está vivendo. Depois pode ser que esse momento não seja... Não digo que não seja possível, mas ele pode ser adiado ou ele pode se tornar muito mais complicado. O resgate pode ser muito mais difícil, muito mais doloroso, levar muito mais tempo. Então, aproveitemos agora. Na questão 205, segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Então, aqui Kardec não faz nenhuma pergunta, ele transcreve aqui uma impressão que ele tem, que algumas pessoas acreditam que a doutrina da reencarnação destrói esses vínculos familiares, uma vez que a gente entendeu que somos espíritos, tivemos contatos anteriores, alguns muito benéficos, muito bem resolvidos e outros não. E esses vínculos vão formando, de acordo com as nossas necessidades de evolução, de acordo com aquilo que eu já consigo aprender, vivenciar, resgatar, vão formando os nossos núcleos familiares atuais. Então, aquilo que eu tenho hoje não é para sempre. E aí, aqui tem uma situação bem interessante, porque, assim, eu vou falar porque eu sei que minha mãe está me assistindo, então não é sem ela saber. Mas a minha mãe é muito católica. E toda vez que a gente conversa sobre religião, sobre religiosidade, ela sempre, nesse ponto aqui, fica brava comigo. Porque eu falo com ela que os nossos laços, mãe e filha, são nesse momento. Mas que nós somos seres que já tivemos contatos anteriores que não necessariamente foram esses. E que podemos ter outros que também não necessariamente vão ser os mesmos. E ela fala assim, não, para, você é minha filha para sempre, acabou, ponto, eu sou sua mãe. Então, fica por isso mesmo. Mas é uma certa infantilidade nossa, porque é aquela coisa do egoísmo, é aquela coisa do orgulho que a gente ainda tem infantil, de achar que as pessoas e as coisas são nossas posses, que aquele vínculo que eu tenho com aquela pessoa que eu amo, que eu tenho carinho, é eterno. Mas só que não com um título. E aí é o que a gente vai vendo, que a doutrina vem nos esclarecendo. O amor que a gente adquire uns pelos outros é algo que só se expande. Nunca retrocede, não diminui, pelo contrário. Então, o vínculo que eu tenho hoje é justamente me possibilitar a olhar para aquela pessoa e adquirir por ela um sentimento profundo de amor, um sentimento profundo de carinho, de respeito, de vontade de vê-la bem, de vê-la feliz. Quanto mais a gente desenvolve disso, mais o amor cresce em nós, mais o amor cresce no mundo, mais isso tudo se torna benéfico. Não é para ser restrito, não é para ser limitado. E aí isso também é tão bacana, porque aqueles que não estão no meu núcleo familiar hoje podem ter sido pessoas muito queridas minhas, pessoas que me ajudaram muito, que tiveram um amor profundo por mim em vidas anteriores, em reencarnações anteriores. E hoje estão cruzando o meu caminho aqui pelo centro, é a pessoa que cruza comigo pela rua, ou é a pessoa que eu vou conhecer um pouco melhor e sentir aquela afinidade instantânea que é tão bacana. E a gente sabe que o mesmo acontece nas situações opostas, né? Quando a gente tem as desavenças. Mas
que a gente entenda que esses vínculos têm a tendência de se expandir. A nossa família, por isso a família terrena, ela é considerada um laboratório. Nós estamos em processo de aprendizado para desenvolver esse amor fraternal que nos capacita a sermos inseridos na comunidade universal. Sermos todos irmãos uns dos outros, porque, afinal de contas, somos criados pelo mesmo Pai. Somos criados por Deus. Então, todos os seres que habitam o universo são irmãos. Mas, se a gente fosse simplesmente inserido nessa família e falasse, olha, todo mundo aqui é seu irmão, a gente não ia conseguir vivenciar isso. Porque, simplesmente, eu não ia sentir pelo outro esse carinho, esse amor. Então, a experiência precisa ser condizente com a minha capacidade evolutiva, com aquilo que eu já consigo compreender e, principalmente, sentir. Então, a gente é inserido num contexto pequeno, vida após vida, encarnação após encarnação, para que eu aprenda ali a desenvolver vínculos fortes que se sustentem independente da matéria, que transcendam a matéria e vão nos conduzindo a amar cada vez mais, ao ponto que a gente já não precisa mais se importar se é da minha família ou não. Eu quero ajudar, eu quero ver bem, eu quero ver feliz. Porque, afinal de contas, um mundo onde todos se amassem e todos quisessem o bem um do outro, a felicidade um do outro, seria tão melhor. A gente acha que, provocando a infelicidade do outro, aquilo pode trazer alguma satisfação para mim. É uma coisa inconsciente. Mas, na verdade, isso nunca pode trazer satisfação. Porque, enquanto o outro for infeliz, eu não consigo ser feliz, o meio em que eu vivo não é feliz. Isso desencadeia num grau que a gente ainda não consegue ter percepção. E, por isso, a gente ainda promove discórdia. E aí, com relação a esse comentário, os espíritos respondem. A doutrina espírita, em relação aos laços familiares, os amplia, em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres de fraternidade, pois no nosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue, numa encarnação anterior, numa experiência passada. Então, nós somos irmãos, independente dessa existência ou de qualquer outra. E aí Jesus nos fala. E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Esse aqui foi num cenário em que Jesus estava pregando, dentro de uma residência, tinha uma multidão ao redor, fora da casa, e a Maria, com seus irmãos, chegaram à residência e queriam falar com Jesus, mas ficaram do lado de fora, diante daquela multidão. E aí alguém foi avisar e falou, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele responde dessa maneira, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Somos todos nós, todos aqueles que buscam com sinceridade Deus. É uma família universal, livre, desimpedida desses laços sanguíneos. E aí tem um desmembramento dessa questão 205. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à filiação, porque se pode ter tido como um pai um espírito que pertencia a uma outra raça, ou que tivesse vivido em condição bem diversa. Ele está falando que a gente perde essa importância que dá àqueles que nos circundam nesses laços familiares. E eles falam, é verdade, mas essa importância se baseia no orgulho, e nós somos seres extremamente orgulhosos. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Este coraria de haver tido um avô, de ter tido por um avô um sapateiro honesto, e se vangloriaria de descender de um gentil homem debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, e aí os espíritos são curtos e grossos, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. Então a vontade de Deus está acima da nossa ainda ignorância, da nossa ainda infantilidade. Não importa quem foram os meus antepassados, quem são aqueles que hoje são os meus familiares.
Não importa o vínculo material, a história material de cada um. A gente precisa começar a entender que as coisas vão muito além. E, mais uma vez eu falo, o nosso cenário político está aí cheio de exemplos de pessoas extremamente bem-sucedidas financeiramente, mas que são capazes de ferir ao extremo não só um irmão, mas uma sociedade. Então, a gente precisa repensar esses valores de que, para eu sentir que eduquei bem um filho, ele precisa ser bem-sucedido financeiramente. A gente está vendo que, no plano espiritual, isso não conta de nada e, muitas vezes, prejudica o nosso destino, as nossas encarnações futuras, os desafios que a gente tem para vivenciar, porque a gente adquire mais débitos. E aí a questão 206 nos pergunta: desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? A gente, às vezes, levado pelo orgulho, se envaidece muito, né? E eles falam seguramente não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. É bacana, a gente sabe que existe alguma afinidade ali que nos relaciona àqueles espíritos. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não têm menos afeição pelos que estão ligados a eles por laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Então, mesmo que os espíritos não gerem outros espíritos, a gente só faz isso no mundo material, no mundo físico, ainda assim isso não diminui o afeto que eles têm uns pelos outros. Então, eles são atraídos para uma família por uma situação de afinidade, de se sentir bem naquele núcleo, de estar junto com aqueles que pensam e comungam das mesmas ideias e das mesmas atitudes que ele. Mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes tributais por orgulho. Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vos esforçais por seguir os seus bons exemplos. Somente assim a vossa lembrança lhes pode ser não apenas agradável, mas até mesmo útil. Então, para o mundo espiritual, para os espíritos que já adquiriram mais consciência, que se encontram mais próximos de Deus por mérito, mais evoluídos, mais elucidados, eles nos dizem que tudo precisa ter um fim útil. Não adianta eu fazer algo simplesmente por exteriorizar a matéria. Qual é o propósito de eu estar ali? Para Deus, tudo o que é realmente importante é a nossa intenção. Qual é a minha intenção de cultuar os meus antepassados? É estimular o orgulho, a vaidade de pertencer a uma família, de ter nesse histórico familiar espíritos renomados, espíritos famosos? Ou simplesmente o que me leva à admiração, e não necessariamente ao culto, mas à admiração sincera, é justamente a questão de que aqueles espíritos me são queridos, me foram importantes, me auxiliaram. Aquela sensação que você tem realmente de acolhimento, de fraternidade. Se essa for a intenção, para eles é uma coisa benéfica. Quem não se sente bem de saber que é bem lembrado? E aí, envolvendo esse cenário, eu queria compartilhar com vocês um videozinho curto, para a gente, já está quase encerrando, né? Para a gente encerrar, sobre uma história que me emocionou bastante. E eu tento levar adiante essa questão de que a gente segue um movimento, a humanidade tem uma tendência a compartilhar coisas ruins, coisas nocivas, coisas deploráveis, coisas tristes. A gente passa isso adiante com uma facilidade incrível. E o pessimismo é contagiante. Eu sou uma otimista incorrigível, então eu tento passar coisas boas, e no movimento contrário a esse. Então, tudo aquilo que emociona, tudo aquilo que toca, tudo aquilo que fala muito para o íntimo, para o espírito que existe em mim, em nós, eu tento compartilhar. E essa foi uma história que realmente também me tocou muito. Espero que toque vocês também. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Vieni da me, Emanuele.
permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dico. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. È in cielo papà? Ma com'è il cuore di Dio davanti a un papà così? Dio ha un cuore di papà. E davanti a un papà che non credente è stato capace di battezzare i figli e di darle quella bravura ai figli. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarli. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. E aí, só para situar vocês, eu não sei se ficou bem claro no início. O Papa estava visitando a uma paróquia de Roma e, numa cerimônia, as crianças faziam perguntas a ele. E esse menininho simplesmente travou na hora da pergunta dele. Ele estava muito emocionado, ficou extremamente abalado e chorava muito. Então o Papa o chamou e ele contou. E o Papa também contou publicamente qual era a pergunta. E a questão era essa. O pai era ateu, mas ainda assim batizou os 4 filhos. E a preocupação do menino, aquele desespero, aquele sentimento, não era com ele próprio. A pergunta não era referente a ele ou qualquer coisa da vidinha dele. Ele estava preocupado com o pai, que a gente percebe, por todo esse sentimentalismo dele, que ele amava muito. E ele tinha desencarnado, morreu, e agora ele era ateu. E aí, sem entrar no mérito de discussão de filosofias religiosas, da questão de se existe o céu, se o céu é da maneira como os católicos enxergam, a gente não está aqui discutindo isso, mas a gente está discutindo justamente essa questão de laços familiares que nos fazem enxergar no outro esse ser que demanda esse carinho de mim, que merece esse carinho, essa preocupação. No dia que nós conseguirmos olhar uns para os outros, independente de quem nós sejamos, independente dos laços que nos unam, e sentir esse carinho, esse amor, que gera essa preocupação, ele esqueceu dele. Ele não estava preocupado se ele ia para o céu. Ele estava preocupado com o pai. Aquele homem que ele dizia que era bom, que cuidou dele, dos irmãos, e que agora podia estar num estado de sofrimento. Como ele poderia ser feliz se o pai, que ele tanto amava e que cuidou dele quando ele precisou, quando ele podia, agora pudesse não estar feliz? Como a gente pode ser feliz enquanto irmãos nossos sofrem, padecem? E é por isso que a gente vê os grandes espíritos trabalhando incansavelmente por nós, nos auxiliando nos nossos equívocos, nas nossas teimosias, porque eles sabem que esses equívocos trazem dor para as nossas vidas. E eles, muitas vezes, estão em condições muito melhores. Eles já começam a compreender amor e felicidade, mas eles sentem que nós ainda estamos na dor, imersos ao medo, ao sofrimento. Então, como ser feliz sabendo que existe a dor alheia? E aí, esse vídeo traz exatamente isso. Então, o que eu desejo para todos nós é que a gente reflita sobre isso, porque ainda estamos distantes dessa realidade, mas nós estamos sendo capacitados. É o nosso futuro, é o nosso destino, que a gente entenda, aceite e busque essa compreensão, esse olhar de tolerância, de fraternidade, de caridade, de empatia com o outro. É muito fácil julgar, a gente está muito acostumado, mas se nós vamos entendendo que somos seres em processo de evolução, a pessoa que está do meu lado erra igual a mim, às vezes mais, às vezes menos.
E se eu simplesmente julgo e afasto, esse sentimento está carregando o mundo e transformando a psicosfera do nosso planeta de uma maneira doentia, como a gente está vendo. Mas tempos novos são chegados, onde nós somos estimulados mais do que nunca, principalmente em momentos de transição como esse, a desenvolver e repensar conceitos para ter tolerância uns com os outros. Quando foi que a gente escutou tanto essa palavra antes? Porque é preciso enxergar que o outro é diferente, que o outro é capaz de errar, mas ainda assim, ele não é o erro. Ele é um ser muito maior do que aquilo. Assim como nós, muitas vezes temos a capacidade de errar feio, de provocar muita dor e sofrimento, não só em nós, mas naqueles que nos circundam, ainda assim, nós não somos o erro. Aquilo é uma coisa momentânea, esporádica, que aconteceu por algum motivo que se enraiza lá de trás, que eu preciso tratar e que eu tenho condição de tratar. Mas se eu não entendo que eu sou muito maior do que isso e que eu tenho possibilidades de ser cada vez maior e melhor, e não estendo essa compreensão para o outro, a gente continua se julgando, se criticando, sendo intolerante, fazendo tanto mal uns aos outros. Então, nesse momento, que a gente lembre que Jesus nos disse que o mais importante eram os 2 mandamentos que ele nos deixou. O primeiro mandamento é: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E nesses 2 mandamentos se resume, se dependura toda a lei e os profetas. Está tudo contido no amor, esse poder que realmente cobre uma multidão de pecados. Que a gente possa se permitir sentir esse amor, ao invés do ódio já tão familiar que nós nos acostumamos e nos deixamos levar no calor do momento. Os tempos são difíceis, mas é exatamente em tempos difíceis que nós somos convidados, como nunca antes, a refletir e a mudar. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus envolva a todos nós nesse momento e nos permita sentir o quanto somos amados e abençoados por esse Cristo que nos ampara e nos convida à mudança, e que essa paz não só nos envolva nesse momento, mas nos sustente, dando a força de que necessitamos para superar os momentos difíceis quando eles vierem, porque eles virão. E a gente precisa estar ciente de que eles são necessários. Assim é a vontade do Pai, não por castigo, mas por misericórdia. Porque nós muitas vezes erramos repetidamente. Então, que o amor do Cristo e a paz dele consiga nos envolver e nos sustentar hoje e sempre. E aí eu deixo vocês com essa mensagem do nosso querido Chico Xavier, que resume um pouquinho do que a gente viu hoje. Ninguém cruza nosso caminho por acaso e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Muita paz.